Tá filmando. Valeu? Já liguei as luzes. Aí, agora aquele macete, na hora que ele pegar. Livre? Livre. Oi pessoal, Gunnar Armin aqui. Hoje eu vou fazer mais um voo muito legal. Dessa vez eu vou experimentar pela primeira vez voar um Beaker, que é um acrobático famosíssimo no Brasil, fez história nas mãos de Alberto Bertelli. Ele fazia no passado shows muito baixos, muito emocionantes, assim, fazia passagens no dorso, loop invertido. Foi realmente uma figura importantíssima na acrobacia aérea brasileira. E esse Beaker que eu estou voando é parecido com aquele, não é exatamente o mesmo. Esse já é o original com motor 4 cilindros em linha, Hurt. Esse é um Beaker Lercher, que já tem um motor 4 cilindros horizontais opostos Lycoming, em vez de 100 HP é 200 HP. E o aerofólio da asa, em vez de ser assimétrico, é um aerofólio simétrico, porém é um pouco mais pesado também. E foi construído pelo Alexandre Wenzel, que me cedeu gentilmente esse avião para fazer esse voo, tive confiança. E agradeço mais uma vez, ele construiu desde o início mesmo, então ele conhece profundamente o avião. Vocês podem conferir no vídeo do Walk Around como é que foi a construção. Bom, aí eu já estou alinhado na pista em Limeira. Essa é a pista 03, a morro abaixo, uma pista de terra, como tradicionalmente se voava o Beaker nos shows aéreos na época do Alberto Bertelli. E a primeira vez que eu voo ele, já fui voando solo direto, e nesse avião se voa solo no assento traseiro por causa do centro de gravidade. E sai muito fácil, né? Bastante potência, mas passo fixo como original também dos Beakers originais. Eu já saio, gosto de fazer uma coordenaçãozinha do primeiro tipo. E demora um pouco a ganhar altura, lógico, né? Ele é um avião biplano que tem muitos styles, muito arrasto. Então ele não é aquela coisa que nem dos monoplanos de hoje em dia, que tem muita potência e são muito lisos. Para começar a sentir o Beaker, eu faço umas reversões, aí no caso uma reversão à direita, vou sentindo a coordenação dos comandos. Na coordenação, logo depois da decolagem, já senti que a harmonia de comandos é muito boa, muito satisfatória, e aí o Beaker é famoso por isso. Aí faço mais uma reversão, e já em cima da pista. Faço um tunô de aileron, que é um tunô bem simples, eu trago o nariz mais alto, do aileron, ele é muito simples, é muito fácil essa manobra, eu só faço coordenado, o nariz termina mais baixo. Aí eu já faço uma perna de 8 normal, linha de 45 descendo, rola, nivela novamente, aí emendo com uma perna de 8 cubano reverso, boto 45, rola para invertido, aí no caso eu até fiquei mais raso, né, um pouquinho menos do que os 45, tira por baixo. Ele é muito honesto, muito fácil, já deu para sentir que é muito fácil de voar. Aí eu faço um tunô de 4 tempos, lógico que ainda estou sentindo os comandos, as paradas não são precisas. E nessa hora eu tento fazer um snap roll. O snap roll tem que quebrar o manche, ele estola, e faço como se fosse um parafuso de alta velocidade na linha horizontal. Obviamente não funcionou muito bem, então eu tenho que tentar mais vezes. Aí eu faço um looping, só que nesse primeiro voo que eu fiz lá, ele estava o teto meio baixo, vocês vão ver que tem algumas chuvas ali na frente dele, do lado direito dá para ver que tem umas chuvas. E o teto assim, pouco mais de 1000 pés, entre 1000 e 1500 pés, achei que não tinha muito sentido continuar o voo e resolvi pousar. Foi mais ou menos uns 8 minutos, tá? Esse local em que eu estou operando aí a aproximação, eu gosto sempre de chegar numa curva mais fechada, os biplanos não têm muita visibilidade, na final eu vou glissando também para enxergar a frente. E é uma pista de menos 600 metros, segundo Rota Air. Aí eu pouso morro acima, eu decolei morro abaixo, pouso morro acima. É um lugar que não dá para brincar, principalmente com um avião que eu não conheço, que é avião dos outros, então já toquei logo no início da pista sem muita elegância, sem nada. Já tratei de parar logo.
né? É o sítio Bela Vista, lá em Limeira, essa pista. Aí eu já estou livrando a pista, né? Vou aguardar um pouquinho a melhora do tempo. O Alexandre Wenzel já vai me receber logo. E foi fantástico, assim, essa primeira experiência foi muito curta. Eu vou deixar para terminar, fazer mais um voo depois, assim, a gente fez um churrasco depois para fazer o voo mais tarde, algumas horas depois, quando o tempo abrisse. Mas foi sensacional essa primeira parte, já deu para ficar, de certa forma, íntimo com o avião. Gostou? Gostei. Gostou? É diferentão, né? Tem que... É até bom, de repente, eu fazer um voozinho curto. Depois eu já sei mais ou menos o que espero. Livre? Bom, aí já é mais tarde, já depois do churrasco. E o teto está mais alto, na verdade está bem livre de nuvens. Aí eu vou fazer um segundo voo, dessa vez vai ser mais ou menos 15 minutos. E ele pega muito fácil. Ele é interessante essa portinhola que tem dos dois lados, né? Para facilitar o acesso, é muito prático, muito simples. Ele tem todo estaiado, né? Como a maioria dos biplanos é estaiado, né? Que são esses arames, que ele chama de arames, né? E o curioso dele é que o aileron também é ligado, os ailerons de baixo para os de cima também são ligados por estais. No caso dos Pitts é uma haste, né? Nesse, no caso, são 2 estais. E funciona muito bem, só que é estranho, vocês vão ver como ele vibra, né? Muitas vezes. Bom, alinhar de novo na mesma pista, morro abaixo. Agora já conheço mais o avião um pouco. Ele acelera muito rápido, assim, principalmente o morro abaixo, ele tem a potência muito boa. Olha só, já saiu do chão. Eu geralmente gosto de sair um pouquinho assim à direita nos primeiros voos para qualquer emergência e tudo, já voltar pela esquerda. Aí quase não abri não, mas é o meu hábito normal. Já ganhei altura, ele não é um avião que sobe super rápido, mas aí eu já faço um voozinho no dorso. Ele é muito bom de voo de dorso, melhor que o original, porque o aerofólio é simétrico. Faço uma coordenação no dorso. A coordenação no dorso, acho que vocês sabem, você dá aileron para um lado e pedal para o outro. A diferença é a coordenação normal no voo com G positivo, que é pé e mão para o mesmo lado. Ali é no lado oposto, então quem não tem o hábito se estranha um pouco. E eu gosto sempre que eu pego um avião novo, fazer coordenação no dorso também. Aí o dia já está muito mais bonito, a tarde já está muito mais bonita. Dá para ver a piscina de terra lá, que é bem típica, assim, bem a cara do Bica, né? Um clássico mesmo, né? É delícia, quem diria. Eu faço acrobacia há muito tempo e realmente a primeira oportunidade que eu tive de voar um Bica. Aí eu faço um hammerhead, até ficou bem legal, gostei dele, o leme é muito positivo, eu parei bem certinho. Aí na sequência eu faço um outro hammerhead, eu tentei com velocidade um pouco mais baixa, acho que o primeiro ficou melhor, ele pivotou mais positivo, o segundo já estava muito parado, ele deu uma torqueadinha e tal, mas são coisas que a gente tem que experimentar. Um quarto de roll na descida e recupera. Um voo mais seco, mas um voo estilo de competição, que é a minha origem. Hoje em dia eu faço show aéreo somente, mas a minha origem sempre foi de competição, de acrobacia. Bom, aí eu vou experimentar um parafuso de uma volta para a esquerda, um parafuso típico de competição que a gente termina na vertical. Ele entra muito preciso, desestola também muito rápido na vertical, quer dizer, não tem dificuldade nenhuma. Seria com certeza um bom avião para competir. Essa manobra não seria uma manobra ruim se fosse na competição. Eu saio num Immelmann, né, que é meio looping com roll no topo, e vou fazer daqui a pouco mais um parafuso para ver se realmente foi sorte ou se ele é fácil mesmo, é muito preciso de parafuso.
essa área, essa região de São Paulo, né, do estado de São Paulo, em Limeira, é muito bonita, muito boa. Até se tiver que ter um pouso fora, bem agradável. Aí eu reduzo o motor, estola bem definido, para na vertical, sem dificuldade nenhuma. Mesmo sem conhecer o avião, consegui parar com precisão em uma volta. Então, seria um excelente avião para parafuso de competição. Aí faço novamente uma perna de 8 cubano, com 2 tempos na saída. E novamente, perna de cubano reverso, que ele rola na subida, linha de 45, depois tira por baixo. É um avião muito honesto mesmo. Aí é um Tunô de 8 tempos. Acho que eu tenho que melhorar muito, minhas paradas não estão perfeitas, mas a culpa não é do avião não, a culpa é só do piloto, tem que se adaptar, né? Mas deu para começar e terminar na referência, só ter mais precisão nos comandos, nas pausas, né? Nas paradas. De altura novamente e fiz um snap. Dessa vez, o primeiro voo foi péssimo, minha tentativa de snap para a esquerda. Dessa vez ele fez um snap bem honesto, isso aí seria uma boa pontuação e gostei dele. Aí tentei fazer um para a direita, foi um snap, mas obviamente a parada não foi boa, né? Passei. É um aprendizado, o snap tem que estar tem que treinar mesmo, você tem que pegar o jeito de cada avião tem uma característica e esse é bem diferente do que eu estou acostumado a voar, que é o DR-107, mas com certeza é fácil de se adaptar, não foi muito difícil não. Esse aí foi até pior do que o primeiro, mas foi um snap roll, mas deu para entender bem o avião, que ele é bem preciso, assim, é um avião muito bom para snap roll, ou Tunô rápido. Aí já foi engraçado, eu tentei fazer uma avalanche, que é um looping com um Tunô rápido no topo. Isso aí não é uma avalanche, foi uma tentativa muito feia. Eu insisti também, eu acho que eu tenho que dar mais velocidade, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu puxo novamente, quando eu estou chegando no topo eu comando o cabo e dou um leme, mas ele trava ali assim, falta 90 graus para entrar, isso aí... Não entendi muito bem o que falta, se eu tenho que manter mais cabrado, se eu tenho que acelerar mais, dar mais G para ele chegar com mais energia. E eu ainda tentei mais uma vez, esse último também foi muito ruim, mas talvez para quem vê de baixo fosse até para enganar. Mas ele foi um snap roll só nos primeiros 3/4. Depois eu tirei de aileron e para competição não seria uma boa nota, talvez até fosse um 0, mas é algo a se aprimorar, né? Aí eu fiz um Humpty Bumpty, que é uma vertical, depois empurro ele bem lento, aí no topo ele deu uma torqueadinha para a esquerda, eu tive que tirar o motor para ele não torquear muito, que eu ainda não peguei o ponto dele. Aí eu fiz um 1/4 de roll na subida para fazer um hammerhead, ele acertou bem um 1/4 de roll, apesar que chegou meio morto lá em cima. Mas ele se comporta muito bem, o avião fica bonito, se apresenta muito bem para o juiz e é fácil de pilotar, muito harmônico, né? Muito preciso. Looping, aí no caso eu apertei muito, pincei no topo. Ele, em relação ao monoplano, que eu tenho voado mais, ele perde muita energia por causa do estaiamento e todo, apesar do motor ser potente. Então, tem que voltar atrás um pouco e entender, mas ele é excelente para show aéreo, porque ele se apresenta muito bem, um avião grande. Aí o pessoal me pediu para fazer uma passagem baixa antes de eu pousar, tive que atender.
mostrando bem a parte de cima dele para o lado direito. Ele ganha altura. Os biplanos são muito bons de voo na faca, apesar que isso não foi um voo exatamente na faca, mas eles sustentam muito bem na lateral, muito melhor do que os monoplanos. E essa passagem, como é um dos outros, eu não exagero, né? Eu me comporto. E uma coisa interessante também, o Alexandre Wenzel, ele evita de empurrar muito G nesse avião, apesar de ter aerofólio simétrico, ele não está usando muito mais que 2G negativo, e eu respeitei isso, então não fiz nenhum loop invertido, nem nada nesse sentido, só o voo no dorso mesmo. Mas seria um excelente avião para fazer loop invertido por causa do aerofólio simétrico. E aí eu já testei tudo, já tenho o voo, já deu para entender bem o voo, não gosto de fazer voos longos de acrobacia, eu gosto de fazer no máximo 15 minutos e tudo. Já estou fazendo a aproximação para pouso final, como vocês viram, faço uma aproximação apertadinha, vou glissando sempre para enxergar a pista, porque são difíceis de enxergar, e procuro tocar bem na cabeceirinha, né? A pista não é muito lisa, meio irregular, mas estou satisfeito com o meu pouso. Não é um pouso dos mais bonitos, com certeza o Alexandre Wenzel pousa muito melhor o avião dele do que eu, mas é um pouso seguro, confortável, e dessa vez eu procurei sair da pista mais à frente, que tinha dado uma chuvinha, e onde eu livrei da primeira vez tinha uma parte de terra que estava ameaçando atolar, então fui bem à frente, voltei para depois taxiar em relação à pista. Mas caramba, isso aí, queria compartilhar isso com vocês, foi um privilégio muito grande, a primeira vez que eu vou esse avião clássico, super histórico mesmo no Brasil, e fez história, e é uma satisfação muito grande, e agradeço ao Alexandre Wenzel pela confiança de me deixar voar solo no avião dele, que ele construiu com tanto trabalho, muitos e muitos anos, peça por peça, e é uma joia mesmo, e ficou maravilhoso, faz jus à história mesmo da acrobacia do Brasil, e tenho certeza que ele está muito satisfeito com esse avião, e é excelente mesmo que tenham mais Beakers voando aqui na região, e lembrando dessa história, né? Estou chegando mais uma vez. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido participar desse voo comigo. É uma experiência que eu acho que quem puder ter oportunidade, quem tiver a oportunidade de fazer um voo de Beaker, faça. Acho que é o primeiro avião de acrobacia que cada um poderia escolher para voar, seria o Beaker, que é o que tem mais história mesmo para a gente, tá? E realmente ele faz jus à fama de ser muito gostoso, muito harmônico. Foi fantástico mesmo. Obrigado mais uma vez por estarem juntos comigo, espero que tenham gostado, e até a próxima. Um abraço a todos. E aí, agora deu para aproveitar mais. Fico mais relaxado.